Que bom estarmos aqui, né? Graças a Deus por esse tempo. Creio que devemos aproveitar esse tempo aqui de comunhão uns com os outros, né? Um tempo que a gente revê irmãos que nós passamos o mês inteiro sem ver, que a igreja fica dividido em grupos caseiros, né? E quando chega assim um encontro geral ou um retiro, é a oportunidade também de a gente rever irmãos que a gente só tem a oportunidade desse tempo, né? E creio que devemos fazer isso com muita alegria, né? Boa vontade, porque eu creio que a comunhão, né, dos irmãos, essa fraternidade, essa boa vontade deve reinar em nosso meio, porque isso é agradável a Deus, né? O Salmo diz: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, né? Fala que é como o óleo que desce a barba de Arão que desce, né, pelas suas vestes, né? Então as escrituras afirmam que é muito bom que os irmãos vivam em união, né? Então vamos nos esforçar, irmãos, para que nenhuma aresta venha tomar conta e criar empecilhos, para que possamos desenvolver de fato uma comunhão santa entre nós, né? Para mim é uma alegria estar aqui, né? Um tempo que a gente dorme pouco, dorme tarde, acorda cedo, a gente sai do conforto. Aqueles que não estão aqui, mas tem o deslocamento de ir e vir, a gente acaba fisicamente se cansando um pouco mais nesses dias, mas eu creio que podemos nos renovar espiritualmente, né? Depois, segunda-feira, você dorme um pouco mais, recupera esse tempo, mas vamos aproveitar esse tempo para renovar nossas forças com o Senhor, né? E que o Senhor derrame essa graça sobre nós. Essa é a minha oração, meu desejo, né? Meu clamor ao Senhor, que Ele renove essa alegria no nosso coração, e que esse seja um tempo muito proveitoso, que o Senhor seja livre em nosso meio para derramar abundantemente a graça dEle, apesar de ser eu que estou aqui pregando. Que o Senhor tenha compaixão de todos nós. Mas, meus irmãos, eu pretendo pelo menos 2 vezes esse retiro, ou 3, né? Estar compartilhando com os irmãos. E um texto que me veio assim na minha mente, já há um tempo atrás. Eu estava meditando sobre o livro de Isaías, e o capítulo 1 me chamou muita atenção, dentro de um assunto, de uma profecia, que nós podemos trazer e aplicar para o ensino da igreja nesse tempo, né? Eu creio que toda a palavra do Senhor, ela é profética. De Gênesis a Apocalipse, a palavra do Senhor é uma palavra profética. Ela tem um teor profético, porque toda ela conduz a Cristo Jesus, né? De Gênesis a Apocalipse não tem nenhuma parte da Escritura que ela não converge para Cristo Jesus. Então ela é profética. E estava conversando com o irmão na hora do café, que Eclesiastes fala que debaixo do sol não há nada novo, né? Nada que acontece hoje que já não aconteceu em tempos passados. E essas coisas vão se repetindo ao longo da vida, de forma que não tem nada novo. E a palavra do Senhor, que outrora fez o efeito e trouxe aquilo que o Senhor desejou que trouxesse para um determinado tempo para o seu povo, ela tem um reflexo profético para o tempo futuro, né? Até as profecias, teve um tempo que eu estava assim, avaliando algumas profecias. Interessante que até algumas profecias que elas são utilizadas no Novo Testamento, fazendo referência, por exemplo, à vida de Jesus, ela é uma palavra profética no passado para a vida de Jesus, que se cumpriu, mas ela também teve o seu efeito no tempo dela.
Se você for avaliar as profecias, pegar ela quando ela foi dita, ela tem um caráter para aquele momento, para aquele tempo, um acontecimento naquele tempo, que depois ela é buscada lá e acrescentada à vida de Cristo. E claro que tem profecia que é específica, única, apontando para um acontecimento, mas algumas ela mostra isso, mas tendo também o seu efeito profético. E considerando também que os princípios do Senhor eles não mudaram, né? Não mudaram. Embora Deus trabalhou com leis civis e leis cerimoniais, festivas, religiosas, no tempo do Velho Testamento, de uma forma que não trabalha hoje com essa mesma forma, mas os princípios não mudaram. Os princípios do Senhor, eles nunca mudaram, nunca vão mudar, sempre são os mesmos princípios. Mas dando assim uma palavrinha acerca desse momento profético de Isaías, eu sei que geralmente a igreja é um pouquinho mais fraca em Velho Testamento, nós somos, né, geralmente um pouquinho mais fraco no Velho Testamento, a gente tem uma tendência de conhecer bem o Novo Testamento, mas temos às vezes muita dificuldade de compreender o Velho Testamento. Mas o tempo que Isaías está profetizando, para vocês terem uma noção, é aproximadamente uns 700 anos antes da vinda de Jesus, né? Isaías, ele era de uma família nobre, né? Um profeta que tinha acesso ao rei, tinha acesso a toda aquela alta sociedade da época, um homem muito culto, que Deus leva ele, chama ele, e ele se oferece ao Senhor, né? Quando o Senhor fala a experiência dele no capítulo, se eu não me engano, 6, quando ele fala assim: a quem enviaremos e quem há de ir por nós? E ele diz ao Senhor, né? Eis-me aqui e envia-me a mim. Então, a partir dali, Isaías entra no seu trabalho profético, pelo chamado de Deus. Isaías está profetizando, então, num tempo, que ele diz aqui, num tempo do rei Uzias, né? E Uzias foi um período de esse tempo do rei Uzias, foi um período de muita prosperidade financeira, inclusive prosperidade militares também, havia muita abundância, mas havia também muitos erros, muito afastamento de Deus, muita idolatria, e Isaías está profetizando nesse contexto. Mas talvez depois de amanhã, não sei, eu devo trazer uma palavra também acerca de Amós. E Amós e Isaías, eles são contemporâneos, eles se manifestam mais ou menos no mesmo tempo. E esse tempo também de prosperidade estava acontecendo não só no Reino Sul, como no Reino Norte. Para aqueles que têm menos tempo na caminhada cristã, que não conhecem, o reino, até o período do reinado de Salomão, a nação de Israel foi uma nação só, não havia divisão, né? Você conhece a história, eles foram escravos no Egito, Deus levanta Moisés, eles ficam 430 anos na escravidão, Deus levanta Moisés, e Moisés fica ali 40 anos com aquele povo, e depois ele passa o bastão para Josué, e Josué entra na terra prometida, eles conquistam aquela terra, então eles vão passar ali séculos, alguns séculos naquela terra, onde eles não têm reis, eles têm juízes que faz o trabalho de julgamento, de conduzir a nação, de julgar a nação, de livrar a nação. Então eles têm um período longo de juízo, e depois, quando é constituído o rei, primeiro o rei que nós conhecemos, que é o rei Saul, depois nós tivemos o rei Davi, e depois nós tivemos Salomão. Até aí, a nação de Israel ela era uma nação só, formada por 12 tribos, e uma nação só.
Mas depois de Salomão, o reino foi dividido. Então, Roboão, que era filho de Salomão, ele ficou governando o sul, que era composto por duas tribos, a tribo de Judá e a tribo de Benjamim. É muito comum você não ver, às vezes, citado a tribo de Benjamim pelos profetas, porque devido à tribo de Judá ser muito grande e a tribo de Benjamim pequena, é muito comum o profeta falar de Judá, mas quando ele fala de Judá, ele está fazendo uma referência àquele reino sul, que é composto por Judá e Benjamim. Isso é o sul, ali na Judéia. E as outras 10 tribos formaram o que nós sabemos de Reino Norte. Ficou então o Reino Norte formado por 10 tribos. E havia rei no Reino Sul e havia o rei do Reino Norte. No tempo que Isaías está profetizando, quem era rei no Reino Sul, nesse momento do capítulo 1, é o rei Uzias. E nesse mesmo tempo que o rei Uzias está governando o Reino Sul, Jeroboão II está governando o Reino Norte. Então, na verdade, a gente tinha um povo de Deus, aquelas 12 tribos. Deus não rompeu a aliança com eles, Deus manteve todos os dois reinos, sul e norte, como o seu povo, mas havia essa divisão, havia 2 reinados, e inclusive Reino Norte e Reino Sul, por muitos anos, século inteiro, agiram como se fosse inimigo. Houve guerra entre eles, inclusive. Houve várias guerras entre Israel, que o reino norte, ele ficou sendo chamado de Israel. Então é muito comum na profecia, às vezes você fala assim, Israel, o profeta está se referindo ao reino norte. E quando fala Judá, está se referindo ao reino sul. E mesmo esse povo sendo o povo de Deus, em muitos momentos da vida, eles se guerrearam entre eles, se tornaram inimigo entre eles, né? E claro que Isaías, ele não profetizou só no tempo do rei Uzias, ele também profetizou no tempo de Jotão, Acás, Ezequias, que foram reis que vieram depois do rei Uzias. Geralmente esses reis, eles eram sucedidos por seus filhos, né? Geralmente eles morriam e o filho assumia o reinado. Então esse é o contexto que Isaías está profetizando, aproximadamente 700 anos antes de Cristo, 750, no tempo do rei Uzias, em que Jeroboão era o rei no Reino Norte, e a nação estava dividida em 2 reinos, não era mais uma nação unida, havia divisão entre eles, ok? E nesse tempo que Isaías está profetizando, é um tempo que tanto o Reino Norte quanto o Reino Sul, estava havendo uma grande apostasia e um grande afastamento de Deus. Um grande afastamento de Deus. Eu quero meditar um pouco sobre o Reino Sul hoje, e depois, utilizando a profecia de Amós, eu quero falar um pouco sobre o Reino Norte, embora vai citar também o Reino Sul ali. Mas o que nós podemos compreender, aprender e tirar para nós dentro desse contexto de que Isaías profetiza no capítulo 1, eu vou usar até o versículo 20, e quero meditar aqui com os irmãos, o que o Senhor pode nos ensinar nesse texto. Aí a escritura diz aí, Isaías capítulo 1, eu vou ler de 1 até o versículo 20, diz assim: visão de Isaías, filho de Amós, que ele teve a respeito de Judá e Jerusalém, nos dias de Uzias, Jotão, Acás, Ezequias, reis de Judá. Ouvi, ó céus, e dá ouvidos, ó terra, porque o Senhor é quem fala. Criei filhos e os engrandeci, mas eles estão revoltados contra mim. O boi conhece o seu possuidor, e o jumento, o dono da sua manjedoura. Mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. Ai dessa nação pecaminosa, povo carregado de iniquidade, raça de malignos, filhos corruptores, abandonaram o Senhor, blasfemaram do Santo de Israel, voltaram para trás, porque a vez
de ainda ser ferido, visto que continuais em rebeldia? Toda a cabeça está doente e todo o coração enfermo. Desde a planta do pé até a cabeça não há nele coisa sã, senão feridas, contusões e chagas inflamadas, umas e outras não espremidas, nem atadas, nem amolecidas com óleo. A vossa terra está assolada, as vossas cidades consumidas pelo fogo, e as vossas lavouras, os estranhos devoram em vossa presença. E a terra se acha devastada, como numa subversão de estranhos. A filha de Sião é deixada como choça na vinha, como palhoça no pepinal e como cidade sitiada. Se o Senhor dos Exércitos não tivesse deixado algum sobrevivente, já nos teríamos tornado como Sodoma e semelhantes a Gomorra. Ouvi a palavra do Senhor, vós príncipe de Sodoma. Prestai ouvidos à lei do nosso Deus, vós povo de Gomorra. De que me serve a mim a multidão de vossos sacrifícios? Diz o Senhor. Estou farto dos holocaustos de carneiro, da gordura de animais cevados, e não me agrado do sangue de novilho, nem de cordeiro, nem de bodes. Quando vinde para comparecer perante mim, quem vos requereu só pisardes os meus atos? Não continueis a trazer ofertas vãs. O incenso é para mim abominação, e também as festas de lua nova, e os sábados e a convocação das congregações. Não posso suportar iniquidade associada ao ajuntamento solene. As vossas festas da lua nova e as vossas solenidades a minha alma as aborrece, já me são pesada e estou cansado de as sofrer. Pelo que quando estendeis a mão, escondo de vossos olhos. Sim, quando multiplicai as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade dos vossos fatos diante dos meus olhos. Cessai de fazer o mal, aprendei a fazer o bem, atendei a justiça, repreendei o opressor, defendei o direito do órfão, pleiteai a causa das viúvas. Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis do melhor da terra. Mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. Amados, creio que temos muitos elementos aqui que nos ajudam na compreensão do que nós podemos aplicar para o nosso tempo de hoje. Mas precisamos compreender um pouco o que está acontecendo nesse tempo, para que nós possamos ter uma visão do nosso tempo e trazer para a nossa época, como igreja do Senhor, aquilo que o Senhor quer de nós como igreja, porque o mesmo que o Senhor quer de nós como igreja hoje, é o que Ele desejou do seu povo no Velho Testamento. Aquilo que o povo de Deus no Velho Testamento deveria espelhar da vida de Deus, do caráter de Deus, é o que o Senhor Ele quer e deseja que a sua igreja espelhe hoje. E para começar, que toda palavra, ela vem da parte de Deus. Nenhuma palavra profética, claro, estou falando dos verdadeiros profetas, eles não falam de si mesmo, eles falam de Deus. Isaías, ele tem essa palavra de Deus, que ele fala aqui, que ele fala assim, visão de Isaías. Então, Deus manifestou a Isaías através de uma visão. Através dessa visão, Deus deu a palavra a Isaías, a qual Isaías deveria transmitir, nesse caso aqui no capítulo 1, a tribo de Judá e Benjamim, ao reino do sul. Por que eu digo frisando isso? Porque Isaías, ao longo das suas profecias, ele não vai se limitar apenas a
nação do sul, né, o Reino Sul, mas nesse capítulo é especificamente ao Reino Sul, né? E nessa visão Deus concede a ele a palavra dele. Então nós temos que tomar todas as palavras proféticas nas escrituras do Senhor como palavra do Senhor, que todos os profetas falavam em nome dele. Não era apenas uma inspiração, era mais que uma inspiração. Toda palavra do Senhor ela é inspirada, mas existe palavra do Senhor que ela é ditada, ela é mostrada, ela é falada por Deus ao seu profeta, ou através de sonho, de revelação, ou através de visão, como nós tivemos a experiência de João na ilha de Patmos, em Apocalipse. O Senhor manifesta através de muitas visões e fala, ele via, ele ouvia. Então essas palavras são palavras vivas de Deus, mais do que uma inspiração. Ela sim é inspirada, mas ela vem diretamente da fonte do Senhor, da voz de Deus, dos lábios de Deus. Isaías tem essa experiência, e no verso 2, ele diz assim: ouvi ao céu e dá ouvido à terra, porque o Senhor é quem fala. Criei filhos e os engrandeci, mas eles estão revoltados contra mim. Olha só o que Deus faz. Deus chama a atenção dos céus e da terra, ou seja, Deus está falando para todas as nações, e dizendo assim: ó nações, todas as nações, céus e terra, olha os meus filhos que eu criei, que eu os engrandeci, que eu sustentei, que eu fiz bem, e eles se revoltaram contra mim. Deus está nesse momento mostrando a vergonha do seu povo, e isso deve trazer a nós como igreja o temor de Deus, para que Deus não venha se vergonhar dele. E Jesus fala sobre isso. Ele fala assim: todo aquele que se vergonhar de mim diante do meu Pai, eu também envergonharei dele diante do meu Pai que está nos céus. Todo aquele que me confessar, eu confessarei. Claro que isso não é uma atitude apenas de lábios, não é uma atitude apenas de conversa, mas uma atitude de vida. Claro que ela tem que ser confessada, pregada, ministrada, compartilhada, mas ela tem que ser respaldada com a nossa vida, porque senão o Senhor vai envergonhar de nós, como Ele se envergonhou do seu povo ali no reino de Judá, no reino sul, a tribo de Judá e Benjamim. E o Senhor fala: ouvi os céus, dá ouvido à terra. Deus está chamando a atenção de todos e dizendo: criei filhos e os engrandeci. Meus amados, nós sabemos que Deus adotou a nação de Israel, Ele gerou essa nação. Deus, quando quis preparar um berço para que Jesus viesse, esse berço é a nação de Israel, é o povo que Ele escolheu. Deus não pegou uma nação pronta e adotou. Deus gerou uma nação, é diferente. Deus não olhou para as nações da terra e disse assim: eu vou pegar essa nação, e dessa nação eu vou trazer o meu filho, eu vou cumprir o meu propósito de redenção. Deus não fez assim. Deus, ele chama Abraão lá de Ur dos Caldeus, que era um povo idólatra, né? O pai dele chamava Tera, e eles adoravam outros deuses, era um povo idólatra. Deus tira Abraão daquele meio, separa aquele homem, e daquele homem ele forma uma família, né? E daquela família vai formar-se um povo, e mais tarde esse povo vai se tornar uma nação. E Deus está falando disso. Ele está falando assim: eu criei filhos. Essa palavra, eu criei filhos, Deus está mostrando todo o caminho que Ele fez, e o povo conhecia esse caminho, eles conheciam a sua história, que eles não foram uma nação assim que já existia, gerada por aí, que Deus escolheu. Não, Deus criou eles com um propósito, do zero. Chama um homem lá do meio de um povo idólatra, separa aquele homem de toda a idolatria, tem uma relação muito pessoal com esse homem, a ponto dele ser chamado amigo de Deus. Abraão é chamado amigo de Deus. Imagina o nível
de comunhão que Abraão teve com o Senhor. Como nasceu essa nação no coração de Deus e como ela foi formada ao longo do tempo. E Deus está dizendo isso: eu criei filhos, eu engrandeci os povos, conhecer a história de Israel. Quando Josué, ele estava prestes a entrar e possuir aquela terra, por que Raabe, sendo lá de Jericó, ela tomou aquela atitude? Com certeza aquela mulher de alguma forma ouviu falar do poder de Deus, da grandeza de Deus, da seriedade de Deus, o que Deus fez com aquele povo no Egito, como Deus tirou aquele povo, como eles passaram no Mar Vermelho, como Deus deu alimento através do maná. Essas notícias, esses acontecimentos, eles foram se tornando conhecidos entre os povos, a ponto da Escritura dizer que naquele tempo o coração daquele povo de Jericó já estava desmaiado, eles já estavam sem saber o que fazer, desmaiado. Mas aquela mulher, tendo aquele conhecimento, ela sabia que aqueles espias pertenciam ao Deus verdadeiro, e ela acolhe, e ela esconde, e ela defende, e ela lá na frente, mesmo ela tendo uma vida de prostituição, que ela era uma prostituta, ela faz parte da genealogia de Jesus. Jesus vem de uma genealogia cuja Raabe faz parte. Então Deus pega esse povo, Deus tem um caminho diferente de qualquer caminho humano, né? E o profeta Isaías, ele fala: os meus caminhos não são os vossos caminhos, nem os meus pensamentos, os vossos pensamentos. Ele vai dizendo que os caminhos dele são mais altos que os nossos, os pensamentos dele muito mais altos que os nossos. E Deus vai construindo, vai gerando esse povo, vai fazendo milagres na vida desse povo, experiências que nenhum outro Deus com letra minúscula pôde fazer. Deus desonrou com seu poder todos os deuses do Egito. Egito havia Deus para tudo. Quando Deus fere o Nilo, havia o Deus do rio Nilo. Quando Deus fere a vegetação, a plantação, havia o Deus daquela vegetação, daquela plantação. Para cada situação havia Deus no Egito, e Deus sai com aquelas 10 pragas, mostrando que Ele é o Deus poderoso, que nenhum Deus pode proteger ninguém, Ele é o Deus poderoso. E Deus está dizendo isso: ouvi os céus, olha só o que meus filhos fizeram, olha só a vergonha desse povo, eu criei eles, eu os engrandeci, e eles estão revoltados contra mim. Eles estão revoltados contra mim. A quem nós temos dado ouvido, meus irmãos? O Senhor diz assim: ouvi os céus, né? Dá ouvido à terra. Nós precisamos ter os nossos ouvidos voltados para Deus. Tudo que nós ouvimos, e aqui posso acrescentar também, mesmo não estando neste texto, mas tem outros textos, tudo que nós ouvimos, tudo que nós vemos, vai construindo o que nós cremos, ou corrompendo o que cremos, ou construindo, edificando o que cremos. Depende aonde os seus olhos estão, e depende aonde os seus ouvidos estão. Deus chama atenção para que nós venhamos dar ouvido a Ele. Precisamos ouvir o Senhor. Mateus 7, 21, 23, que diz assim: nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muito naqueles dias onde me dizer Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizados em Teu nome não expelimos demônios, em Teu nome não fizemos muitos milagres, então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci, e apartai de mim, vós que praticais a iniquidade. Nós precisamos voltar os nossos ouvidos para o Senhor, para que nós não tenhamos uma vida religiosa, como esse povo estava tendo uma vida religiosa. No decorrer do texto nós vamos ver como eles eram praticantes da sua religião, mas o coração já estava distante do Senhor. Meus amados, assim como Deus já não estava mais agradando daqueles cultos que eles prestavam, Deus também pode não agradar do nosso culto, e nós precisamos tomar cuidado com isso,
de não vivermos uma vida religiosa, mas vivermos uma vida comprometida com o reino de Deus, com a sua vontade, com a sua verdade. Deus pretendia, eu disse no início, que o povo de Deus no Velho Testamento tivesse a expressão de quem ele era, porque ele disse para Abraão que em ti serão abençoadas todas as nações da terra. Claro que a plenitude dessa profecia, a plenitude dessa bênção, ela iria se cumprir em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus, que ele é descendente de Abraão, na sua encarnação, ela é a plenitude, mas antes disso, esse povo já deveria expressar e abençoar todas as nações da terra. Esse era o objetivo daquela nação. O objetivo de Deus ter trazido aquele povo, preparando um caminho besta para que Jesus viesse, mas era o objetivo de aquele povo abençoasse todas as nações, que as nações vissem o Deus de Israel, e um compromisso de um povo santo comprometido com seu Deus, separado de toda a idolatria. Mas esse povo, ao longo do tempo, foi se contaminando, e nós precisamos ter cuidado com as contaminações que nos corrompem cada dia. As contaminações, é muito difícil elas virem de uma vez só. É muito difícil você acordar sendo uma pessoa e acorda outra de repente. Normalmente é um caminho, e esse é o caminho que esse povo foi seguindo. Em Mateus 5, 13, 16, assim: vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais pressa, senão para ser lançado e ser pisado pelos homens, lançado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia todos que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras, né, e glorifique a vosso Pai que está no céu. Esse era o papel, esse é o papel da igreja, mas esse também era o papel desse povo. Deus queria que a luz dele brilhasse através desse povo. Deus queria que esse povo fosse sal da terra. Então, os princípios do Senhor, o desejo do Senhor, os propósitos de Deus, eles não mudaram. A igreja é esse povo de Deus. A igreja é a nação santa, é o povo escolhido de Deus, está nas Escrituras. E nós devemos ter esse papel. A Escritura diz que se nós não fizermos esse papel, nós seremos inúteis, não serviremos mais para nada. O sal insípido não serve para nada. Não há utilidade. Uma luz, se ela estiver debaixo de um alqueire, no caso aqui, vamos botar assim, debaixo aqui desse púlpito, debaixo de uma mesa, ela não vai surtir o seu efeito. Ela não vai surtir o seu efeito. E assim esse povo estava caminhando numa rebeldia com Deus, num afastamento de Deus, assim como nós corremos esse risco. E não se engane, a igreja, embora do ponto de vista numérico, talvez a gente não tenha presenciado tanto crescimento do povo evangélico, do ponto de vista estatístico, né? Do ponto de vista estatístico, como o povo evangélico tem crescido estatisticamente. Mas essa não é a estatística de Deus. A estatística de Deus é baseada num povo santo, não em um povo religioso. Não em um povo religioso, mas um povo que se santifica. E o versículo 3 ele diz assim: o boi conhece o seu possuidor, e o jumento o dono da sua manjedoura, mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. O Senhor está dizendo que até os animais tinham mais discernimento e bom senso que o seu povo, que o boi conhecia o seu dono, né? Ele conhecia o seu dono. Quem já morou em roça, eu morei não tanto tempo, mas até os 13 anos de idade, eu morei na roça, eu tinha tio, tinha avós, que eram donos de terra e criador de gado.
E é comum que eles tinham às vezes relação de liberdade de estar entre seus bois, suas vacas, e elas não faziam mal a eles. Mas se um estranho entra, muitos desses animais reagem contra esses estranhos, porque ela conhece o seu dono, o boi conhece o seu dono. Aí fala assim que o jumento conhece o dono da sua manjedoura, ou seja, Deus está dizendo assim, até um jumento e um boi, eles estão melhor que meus filhos, eles têm discernimento, eles sabem quem são os seus donos, mas o meu povo não, eles não entendem, eles não me respeitam, eles não me servem, eles não me adoram, eles não se inclinam, eles se rebelaram contra mim. Havia mais discernimento nesses animais do que no próprio povo de Deus. E no versículo 4 ele fala assim, ai dessa nação pecaminosa, povo carregado de iniquidade, raça de malignos, filhos corruptores, abandonaram o Senhor, blasfemaram do Santo de Israel e voltaram-se para trás. Meus amados, o Senhor, a essa altura, ele já estava fora desse povo. Deus já estava afastado, Deus já tinha, como a gente diria na gíria de hoje, né, Deus já tinha tirado o time de campo. Tipo assim, Deus já não estava, como diz o baiano lá, né, não estou comendo nada, né? Os baianos têm uma expressão assim, rapaz, se eu não estou comendo nada, se eu não estou concordando com nada, não estou nisso. É mais ou menos isso, Deus não estava tendo mais nada com isso. O profeta estava manifestando, mas Deus já tinha se afastado desse povo. Lembra da história a carta que Jesus escreve a Laodiceia? A igreja de Laodiceia? A igreja de Laodiceia, ele fala assim, no final da carta de Laodiceia, ele fala assim, eis que eu estou à porta e bato. Só está a porta batendo quem está do lado de fora. E Jesus estava falando isso para uma igreja. Eu já ouvi muitos pregadores pregar o evangelho usando esse texto e dizendo, o Senhor está dizendo que eu estou do lado de fora, se você abrir, eu entrarei e cearei com você. É verdade, pode aplicar isso, mas não é essa aplicação que o Senhor está falando ali. Jesus não está falando isso para ímpio. Jesus, quando ele fala à igreja de Laodiceia, ele está falando para um povo que se diz ser o seu povo, para povo que diz ser o seu filho, que prestava a ele culto. E Jesus está dizendo para uma igreja, olha que eu estou do lado de fora, eu estou à porta e bato, se alguém nessa igreja aí, ouvir a minha voz, abrir a porta, eu entrarei, cearei com eles, e eles comigo. Então, o risco do afastamento de Deus, por causa do pecado. O pecado, ele vai nos afastando do Senhor, ele vai nos criando distância, e nós podemos chegar a uma distância que Deus já não está mais conosco, e nós precisamos tomar cuidado com o nosso dia a dia, para não chegarmos a esse ponto. E quando ele fala à igreja de Laodiceia, Jesus chega a dizer para ele assim, horas fora frio ou quente, como vocês não são frios nem quentes, vocês são morno, eu estou a ponto de vomitar da minha boca. Por que Jesus usa isso? É muito interessante, eu passei alguns meses estudando Apocalipse, é que em todas as cartas de Apocalipse, Jesus usa uma figura de linguagem comum ao entendimento daquele povo. Ele usa situações geográficas ou históricas ou daquele povo, ou da ciência, da medicina, ou da cultura, de alguma forma nas cartas, Jesus usa elementos que esse povo conhecia bem. E Jesus, quando fala assim, horas fora frio ou quente, mas vocês como não são nem uma coisa nem outra, nem frio nem quente, vocês são morno, eu estou a ponto de vomitar da minha boca.
Porque nós sabemos, se você tiver com sede, você tomar uma água morna, ela vai causar vômito, mas ela não vai matar a sua sede, ela vai causar vômito. E quando Jesus fala assim da água, eles conheciam muito bem a água que eles tinham. Laodiceia era uma igreja rica, era uma cidade rica, eles tinham melhores ouros, Jesus fala disso em Apocalipse, eles tinham as melhores roupas, eles produziam os melhores tecidos, eles tinham medicina, naquela época já existia medicina para os olhos, que era conhecido como um colírio, uma pasta, que era muito comum utilizar-se aquela medicina, porque andar naquele deserto, naquelas estradas empoeiradas, de muito calor, os olhos ficavam irritados. Laodiceia tinha toda essa riqueza. A história conta, não me lembro se é no ano 60 mais ou menos, da era cristã, a história relata um terremoto que houve em Laodiceia, que destruiu a cidade de Laodiceia, isso já na era cristã, se eu não me engano, se eu não estiver errado, no ano 60 aproximadamente, e a cidade ficou destruída, e Roma se prontificou a ajudar a construir a cidade, e eles disseram que não, eles não aceitaram a ajuda de Roma, porque eles eram ricos, eles mesmos construíram a cidade, sem depender de ninguém. E Jesus chama essa igreja, que tu és pobre, sim, miserável, pobre e nu, e por eles não ter essa água, e havia duas cidades que forneciam essa água para Laodiceia. Laodiceia criou tubulações que trazia águas da cidade de Herápolis, e Herápolis tinha águas termais, aquelas águas muito quentes, que era muito usado para medicina. Muitas pessoas viajavam para lá, utilizavam aquelas fontes termais, aquelas águas muito quentes, para poder curar das suas enfermidades. Talvez hoje a gente chamaria de reumatismo, sei lá, dor muscular e outras coisas mais, que aquelas águas eram utilizadas de forma medicinal. E Jesus está dizendo, vocês deveriam ser quentes, vocês deveriam ter utilidade, vocês deveriam ser razão de cura, razão de proveito, ser úteis. Mas a história diz que aquela tubulação que trazia essa água muito quente de Herápolis, quando chegava em Laodiceia, ela estava morna, que ela perdia aquele calor no tempo que ela chegava na sua tubulação. E Jesus usa outra linguagem, ele fala assim, ora fora frio, e frio ele está fazendo uma referência à água que vinha de Colosso, que nós temos até uma carta de Paulo escrito à igreja de Colossense. Ali em Colossos havia água gelada vinda das montanhas, água muito gelada que servia para matar a sede, servia para refrescar. Muita gente naquelas caminhadas de viagem se refrescava naquelas águas, matava a sua sede, e Jesus está dizendo assim, vocês deveriam então ser frios, pelo menos vocês matariam a sede, vocês refrescariam o calor de quem está sofrendo. E também a história diz que Laodiceia utilizava daquela água, mas aquela água gelada, quando chegava nas tubulações até chegar a Laodiceia, elas também estavam mornas. Tanta água quente perdia o seu calor, e a água gelada perdia o seu frescor, e chegava todas as duas mornas em Laodiceia. Laodiceia não tinha água de qualidade. E Jesus está dizendo, vocês deveriam ser quentes, como a água de Herápolis, vocês deveriam ser frios, como a água de Colosso, porque assim vocês teriam utilidade, mas como vocês não servem para nada, eu estou a ponto de vomitar da minha boca. Meus amados, Jesus está ensinando que a igreja precisa ter utilidade. Se nós não formos úteis, nós perderemos o sentido de ser, nós não vamos expressar a graça de Cristo, o caráter de Deus, a bondade dele, o juízo dele, tanto o juízo dele, a severidade do seu juízo, como também a sua misericórdia. Assim como esse povo no Velho Testamento deveria expressar esse caráter, essa vida de Deus, deveria ser esse sal, essa luz, deveria ser essa água quente de Herápolis, ou a água gelada de Colossos. A igreja precisa ser isso, e é isso que o Senhor está ensinando. Eu creio, meus irmãos, nós precisamos ser confrontados com a palavra de Deus, confrontados. Isaías, no livro de Isaías, ele chama o Senhor de Santo de Israel 25 vezes,
25 vezes Isaías chama Deus de Santo de Israel, 4 vezes ele chama Deus de Santo, e uma vez ele chama de Santo de Jacó. Isso, em vários contextos de Isaías, você vai perceber o contraste da santidade de Deus com o pecado do homem, e com o pecado do seu próprio povo. E essa santidade de Deus que é manifestada na profecia de Isaías, não só ali, mas em todas as escrituras, inclusive por Cristo Jesus, quando ele manifesta a sua santidade, como ele diz que pelos seus discípulos ele se santificava, mesmo ele sendo santo, santo dos santos dos santos, Jesus se santificava. Mas Isaías também 30 vezes ele manifesta chamando Deus de Santo de Israel, Deus de Santo e Santo de Jacó, expressando o contraste da pecaminosidade do seu próprio povo com a santidade dele. E isso deveria trazer temor a nós, deveria gerar temor no meu coração, deveria gerar temor no coração de cada um de nós, para que nós tivéssemos a vida santa e não perdêssemos a nossa utilidade no reino de Cristo Jesus. Deveremos, amados, abandonar os nossos pecados, pedir graças a Deus para nos livrarmos. Paulo, em 2 Coríntios 7:1, ele diz assim: tendo, pois, o amado tais promessas, purificamos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Nós precisamos aperfeiçoar a nossa santidade. A santidade é algo que precisa ser construída, aperfeiçoada a cada dia. Ela não nasce assim num clique, num relâmpago, num piscar de olho. Nós somos gerados filhos de Deus no momento da nossa justificação, da nossa entrega a Cristo Jesus, mas a partir dali nós temos um processo de santificação, e Paulo fala sobre isso, aperfeiçoando nossa santidade no temor de Deus. Mas como nós podemos aperfeiçoar essa santidade? Ele diz: purificando de toda a impureza da carne e do espírito. Há pecados na nossa carne, mas há pecado no nosso espírito também. É verdade que há muitos pecados. Gálatas fala de uma série de frutos da carne, da idolatria, da carnalidade, da lascívia, da sensualidade, de tantas coisas que a nossa carne o tempo todo fica clamando por aquilo, e nós precisamos nos purificar disso. Mas é verdade que há pecado também no nosso espírito, às vezes raiz de amargura, pecado não perdoado, às vezes o orgulho que nos impede de baixar nossa cabeça, de reconhecermos nossos erros, endurecemos o nosso coração. E Paulo fala: tendo, pois, amado tais promessas. Que promessas? Se nós lermos o versículo anterior, ele vai falar que Deus vai nos chamar de filhos, e ele vai se colocar como nosso pai. Ele fala: vós sereis meus filhos, eu serei vosso pai. Aí Paulo está falando baseado nessa promessa, de que Deus quer se manifestar como nosso pai, e vai nos chamar de filho. Ele está dizendo, baseado nessa promessa: purifica dos seus pecados, da carne e do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Meus amados, aperfeiçoamos a nossa santidade. Olha quanto ensino nós podemos encontrar nesse capítulo de Isaías. Eu estou procurando manter a leitura desse capítulo e também trazendo um link com o Novo Testamento, para nós vermos que o princípio de Deus não muda. O que Deus esperava de um povo no Antigo Testamento não é diferente do que Deus espera da sua igreja hoje. É o povo de Deus que deve manifestar o caráter de Deus, a bondade de Deus, a misericórdia de Deus, o juízo de Deus. Não há outro, só o Senhor é Senhor, não existe outro. Esses dias levei Sara para a faculdade, e como ela tem uma aula presencial todo sábado, e é lá perto do centro da cidade, fica longe, lá de Jardim Camburi, e eu costumo levar minha varinha de pesca, fico por ali pescando enquanto ela está estudando. Quando terminar, me liga, eu vou e pego ela. Aí chegou um cara falante, assim, todo saradão, um cara malhado e tal, toda de bicicleta, conversando comigo ali, todo alegre e tal.
e puxando conversa, e eu dei atenção a ele, conversei com ele, fiquei batendo papo com ele. Ele falou, rapaz, é difícil encontrar um capixaba bacana assim, educado e tal. Aí eu não falei com ele que eu não era capixaba, que eu ia falar, pô, ele vai dizer que não existe mesmo, né? Eu deixei quieto, ele me perguntou se eu era. Eu não falei com ele que eu era mineiro, mas ele foi elogiando, rapaz, é difícil achar um capixaba assim, que dá atenção a gente, que conversa, você é um cara educado. Eu falei, não, mas tudo bem. Ficamos batendo papo ali, conversando, e eu com a varinha assim, esperando o peixe, né? E ele perguntando, elogiando a cidade, ele aquele sotaque bem carioca mesmo, né? E aí eu fui conversando, perguntei de onde ele é, ele falou que é do Rio, estava morando aqui desde janeiro e tal, ele foi pedalando, estava morando em Vila Velha, blá, blá, blá. Eu fui conhecendo, ele falou que a esposa dele foi transferida, ele veio para cá, depois você vai descobrindo que não é esposa, é uma namorada, ele vive com ela, e no bate-papo você vai descobrindo as coisas, e eu assim, esperando assim, um momento, assim, preciso falar do evangelho para esse cara, porque ele está assim, conversando demais, né, comigo, né? Não foi nem eu que dei o gancho dele, é ele que me deu o gancho, né? E eu esperando a oportunidade, não sabia por onde começar, e estou ali com a varinha, assim, aí conversando com ele, de repente beliscou, se eu levantei, peguei um peixe, ele, não, deixa eu filmar, fez uma selfie filmando, gente, estou aqui, em tal lugar, com o meu amigo Carlos, já me chamou de amigo, o meu amigo Carlos aqui, dei sorte para ele, ele pegou um peixe aqui, aí eu falei, é mesmo, ele deu sorte mesmo, eu vou segurar ele aqui para me pegar outros peixes, eu fui brincando com ele, dando atenção. Aí chegou um momento que eu perguntei a ele, rapaz, como é seu nome? Ele falou, Emanuel. Eu falei, Emanuel? Eu falei, você sabe o que significa? Ele, Deus conosco. Aí pronto, segurei o tupé e falei, agora é comigo. Aí não larguei mais. Aí no que eu fui conversando, perguntando ele da vida cristã, blá, 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 conversa. Aí ele falou que não gostava muito de ir na igreja, que esses pastores gritam muito, também igreja católica. Foi falando assim que não sente muito bem, mas ele gosta de um lugar silencioso. Aí começou a falar do mosteiro budista. Você conhece? Eu falei, já passei em frente, já vi aquela estátua grandona, mas nunca fui lá. Rapaz, é assim, assim. Quando eu vou lá, eu me concentro, eu medito naquele silêncio e tal, tem uma conexão e tal e tal. Aí quando ele foi falando disso, eu falei, bom, agora o capixaba vai ficar também não tão simpático como os outros capixaba, né? Aí eu entrei falando de Cristo Jesus. Falei, rapaz, não há esperança em Buda. Buda não pode te conectar com Cristo Jesus, só Ele é Deus, Ele é eterno. Eu fui buscando os textos, falando para ele, falando que Deus não reparte a glória dele com ninguém. Falei, Budas não conseguiu salvar nem ele mesmo. Se você for lá onde ele foi enterrado, você vai encontrar a sepultura dele, ali estão os restos mortais de Buda, porque ele não conseguiu salvar nem ele mesmo. Agora, se você for no túmulo de Jesus, ali não há restos mortais, porque Ele é Deus, Ele é vivo, Ele não é morto, Ele não pecou, só Ele pode trazer conexão de você com Deus. Buda não pode te conectar com o Senhor, há um Deus verdadeiro que Ele não reparte isso com ninguém. Aí fui falando, aí daí a pouco tal, ele falou que precisava ir para Vila Velha, estava ameaçando chuva, eu pedi para ele anotar o meu número, não vou anotar, quero conversar mais tal. Falou que ia mandar um oi, até hoje esse oi não chegou, mas aí tudo bem. Mas por que eu estou dizendo isso, meu amado? Quando você prega que só Jesus e só Jesus, você não consegue ser simpático. Hoje nós vivemos um tempo que não é um tempo de incredulidade, é um tempo de credulidade naquilo que não é Deus, o Deus verdadeiro. Houve uma época que ser ateu se tornava até motivo de orgulho para muitos. Hoje não, hoje você acha um ateu ou outro, mas hoje é difícil você achar alguém que não esteja crendo em alguém ou em alguma coisa. É um tempo de credulidade, mas uma credulidade que não irradia para o Deus verdadeiro, o único, o Deus de Israel, o Deus a quem Isaías chama Santo, Santo, Santo de Israel, Santo de Jacó. Esse é o Deus único. E essa nação estava se pervertendo porque afastaram do seu Deus. E Deus diz, ouvi os céus e terra, criei povos, engrandeci, eles se revoltaram contra mim. Não é também a nossa história? Deus um dia não nos gerou em Cristo Jesus, Deus não nos tem feito bem, e qual é o retorno que estamos dando para Ele? Qual é a honra que damos para Ele? Não de palavra, mas de fato, de verdade. Olha quanto nós precisamos mudar, meus amados. Quanto nós precisamos mudar. Quanto nós precisamos de irradiar, de fato e de verdade,
um Deus santo, um Deus verdadeiro, que não divide a sua glória com outro. Temos que ser audaciosos de confrontar isso. Quando alguém vem te apresentar um Deus que faz conexão, que não é Deus, você tem que dizer: não, esse Deus não faz conexão, ele não tem condição, não salvou nem a si mesmo. Claro que você vai deixar de ser simpático, você talvez vai virar até um chato, ou até um inimigo, mas não podemos deixar de falar da grandeza do Senhor e de viver isso em nossas vidas. E é interessante que mesmo diante da ação de Deus sobre esse povo permaneceu o coração duro. Se nós olharmos no versículo 5 até o versículo 8, está escrito aqui: porque a vez ainda de ser ferido, visto que continuais em rebeldia, toda a cabeça está doente, todo o coração enfermo, desde a planta do pé à cabeça não há nele coisa sã, senão feridas, contusões, chagas inflamadas, umas e outras não espremidas, nem atadas, nem amolecidas. Olha só quanta enfermidade, quantas situações que esse povo estava vivendo. O verso 7 fala assim: a vossa terra está assolada, as vossas cidades consumidas pelo fogo, vossa lavoura os estranhos devoram, em vossa presença a terra se acha devastada como numa subversão de estranho. Ou seja, esse povo já estava sofrendo em função do afastamento de Deus. Deus já estava exercendo juízo, esse povo já tinha sofrido derrota de vários povos pagãos já estavam vencendo, devorando, sitiando, destruindo, queimando aquela cidade. E mesmo diante de tudo isso, de toda essa situação, esse povo se manteve obstinado e de coração endurecido contra o Senhor. O problema, meus amados, é que uma situação de pecado, quando ela é alimentada e quando nós não nos afastamos dela, ela vai trazendo endurecimento no coração, né? 1 Samuel 15, 23, é muito conhecido esse texto entre nós, diz assim: porque a rebelião é como pecado de feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria e culto a ídolos do lar. Visto que rejeitaste a palavra do Senhor, Ele também te rejeitou para que não sejas rei. Essa é uma palavra que Samuel estava dando para o rei Saul, pela obstinação e o pecado de Saul, pela rejeição dele, de Deus a este homem, porque este homem se tornou obstinado. Nós precisamos ter cuidado com a dureza do nosso coração. A dureza do coração pode nos afastar do Senhor, pode não, ela nos afasta do Senhor. Quando nosso coração fica endurecido, nós ficamos obstinados. A obstinação é como uma teimosia, uma insistência no erro. E quando nós entramos por esse caminho, nós não conseguimos ouvir a Deus, pela comunhão com Ele, porque Ele não vai se manifestar, mesmo nós tentando ter comunhão com Ele. Achamos que temos, mas não temos. Então nós não vamos conseguir ouvir a Deus através da comunhão, quando nós estamos com o coração endurecido, obstinado. Não vamos conseguir ouvir a Deus através da sua palavra. A palavra de Deus diz que ela é viva e eficaz, mas ela não vai produzir vida, porque o Senhor vai se calar através dela, Ele não vai se manifestar a verdade dEle. Eu creio que todos nós aqui, ou a maioria de nós, já tivemos experiência quando Deus fala de forma viva conosco. Às vezes um texto que você já leu dezenas de vezes, e o Senhor, você nunca conseguiu enxergar, mas de repente num certo momento, você enxerga um ensino, uma exortação, uma palavra. Deus fala através da sua palavra, mas quando nós somos obstinados, coração endurecido, Deus não manifesta na comunhão, Deus não manifesta na sua palavra, e também nós não conseguimos ouvir a Deus através da igreja. Obrigado, Rogério. Deus não se manifesta, ou seja, um coração endurecido nos impede de ouvir a Deus. Perdemos a comunhão, embora podemos estar orando. Não ouvimos a palavra porque não conseguimos enxergar além da letra. E não ouvimos a igreja. Rejeitamos a correção,
rejeitamos a exortação, rejeitamos a repreensão, porque o coração está endurecido. E Jeremias 17:9 fala assim: enganoso é o coração e mais que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Quem o conhecerá? Meus irmãos, não ouça seu coração é enganoso, o meu coração é enganoso, ele é corrupto. Jeremias fala que ele é desesperadamente corrupto. Ele não é só corrupto, ele é desesperadamente corrupto, ele é enganoso. Um dia lá em Venda Nova eu brinquei lá com uma das mocinhas, não sei se é ela aqui, mas uma delas lá, eu brinquei com ela e falei assim: você tem coragem de seguir alguém que é enganoso e corrupto? Ela falou: não. Eu falei: então não siga seu coração, siga a palavra do Senhor. Nosso coração é enganoso, então precisamos vigiar o nosso coração, não cair na dureza do nosso coração. Versículo 9 ele fala assim: se o Senhor dos Exércitos nos tivesse deixado, não nos tivesse deixado alguns sobreviventes, alguma tradução fala alguns remanescentes, né? Já nos teríamos tornado como Sodoma e como Gomorra. É interessante que Paulo pega essas citações, ele vai falar isso lá no livro de Romanos, ele fala assim: mas relativamente a Israel, dele clama Isaías, ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo. E olha que Deus já tinha dito para Abraão que a descendência dele seria como a estrela dos céus, como a areia do mar, não poderia contar. E Isaías proclama aqui, e Paulo faz menção desse texto, dizendo lá em Romanos 9, 27, 29, mas relativamente a Israel, dele clama Isaías, ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo. Deus sempre teve os seus remanescentes, em todo o tempo, no Antigo Testamento, e em toda a história da igreja, antes mesmo de haver lei, antes de Deus ter gerado o seu povo. Olha quem foi Abel, olha quem foi Sete, olha quem foi Enoque. Homens, pessoas, com certeza havia mulheres também, é porque os registros antigos não fazem menção praticamente de registros de mulheres, mas pessoas que eram como remanescentes numa geração perversa. Deus encontra Noé, e Deus salva Noé e sua família, remanescente, onde todos foram destruídos, menos aquela família, remanescentes. Não havia nem igreja ainda, não havia nem a lei de Moisés. Olha a história de Jó. Jó, provavelmente, pelos históricos, pelos registros, ele deve ter sido um contemporâneo, talvez, de Abraão, daquela época, que não existia ainda o povo de Deus, não existia lei. Você não vê uma lei de Moisés citada em Jó, você não vê nada da nação de Israel citada em Jó. Esses registros mostram, então, que Jó é algo bem antes disso. Talvez tenha sido o primeiro livro da Bíblia a ser escrito, é muito provável. E Deus já tinha. Olha a história de Melquisedeque, rei de Salém. Quando Abraão encontra ele depois daquelas guerras, havia ali no meio do povo cananeu um homem santo, sacerdote do Deus Altíssimo. Com certeza aquele homem fazia o papel sacerdotal, e tinha um povo que adorava a Deus ali, ligado àquele sacerdote, no meio de um povo corrupto, idólatra. E não havia nação de Israel, mas Deus tinha os seus. Olha a história do povo de Israel, Deus sempre teve o remanescente. Quando Elias, ele fala com Deus, reclamando lá, ele diz assim: Senhor, ele matou ali os 450 profetas de Baal. Ele fala: o povo virou as costas para o Senhor, se tornou idólatra, te abandonaram, só eu fiquei, só eu, e agora estão aqui querendo me matar. E Deus disse: não, Elias, não é só você, eu reservei para mim 7.000 que não se dobraram a Baal. Claro que diante da reclamação de Elias, 7.000 é um número muito grande, que Elias se achava só,
E Deus disse: não, tem 7.000 que não se dobraram. Mas o que é 7.000 diante de uma nação com milhões de pessoas? Talvez naquela época, talvez 3 milhões ou mais. 7.000. Isso mostra o quê? Que era um remanescente. Deus tinha os seus remanescentes. Em meio a um momento de Acabe com Jezabel, com toda aquela idolatria, toda aquela perversão daquele rei, Deus tinha 7.000 que não se dobraram. Deus sempre teve. Olha a história da igreja. Se você for estudar um pouquinho a história da igreja, você vai ver que em todo o tempo Deus levantou homens e mulheres fiéis a eles, que não corromperam o evangelho de Cristo, que mantiveram firme, que pagaram com suas vidas, que perderam suas vidas por causa do evangelho de Cristo Jesus, mas não se dobraram ao sistema papal, ao sistema corrompido da época. Se mantiveram santos, perderam suas vidas por conservar um evangelho verdadeiro. Deus sempre teve os seus remanescentes, e não vai ser diferente na volta de Jesus. Assim como Israel era como a areia do mar, mas só os remanescentes seriam salvos. Você pode ter sim no mundo hoje uma proliferação de evangélicos, de uma cristandade que se diz cristão, mas só os fiéis serão salvos. Deus não tem compromisso com religiosos. Deus não tem compromisso com religiosos. Deus tem compromisso com um povo santo, comprometido com a sua verdade, com seus mandamentos, com a santidade. Se não fosse a graça de Deus, a aliança que ele teve com Abraão, a aliança que ele teve com Davi, com as suas alianças, Deus teria destruído esse povo lá no deserto mesmo. E Deus teria destruído esse povo, se não no deserto, em épocas posteriores. Mas se também não fosse a aliança de Deus em Cristo Jesus, Deus nos destruiria. Ele não nos destrói por causa da aliança que ele tem em Cristo Jesus, de gerar um povo na pessoa de Cristo. É essa graça que nós não podemos perder, pelo endurecimento do nosso pecado, pelo nosso orgulho, pela nossa vaidade, pela idolatria, pela avareza e por tantas coisas poderíamos enumerar, que vai nos distanciando de Deus. Nós vamos perdendo essa graça, vamos maculando essa graça, até nos afastar da pessoa de Cristo. Versículo de 10 a 15, diz assim: olha como Deus chama esse povo. Ouvi a palavra do Senhor. O profeta está falando para Judá, para o reino sul. Olha como ele chama esse povo. Ouvi a palavra do Senhor, vós príncipe de Sodoma. Compara eles como Sodoma. Prestai ouvidos à lei do nosso Deus, vós povo de Gomorra. Aí Deus vai mostrar agora que ele não está recebendo culto. Estava acontecendo todos os rituais estabelecido por Deus. Eles estavam fazendo as festas que Deus estabeleceu. Havia a festa da lua nova, que é citada aqui, havia a festa de Pentecoste, a festa dos pães asmos, havia várias festas que o povo cumpria em obediência a Deus, festa que manifestava a santidade de Deus, a bondade dele, a misericórdia dele, o compromisso dele com esse povo. Havia holocausto, havia queima de incensos, havia ofertas pacíficas, havia ajuntamento solene, tudo estabelecido por Deus. Tudo Deus é que mandou fazer, mas ele agora está dizendo: eu não recebo mais isso. Mas por que Deus está rejeitando aquilo que ele estabeleceu? Por que Deus está rejeitando o que ele estabeleceu? Está rejeitando porque ele não quer isso de forma religiosa, ele quer isso com um coração limpo e quebrantado, com um verdadeiro culto. Da mesma forma o culto da igreja, não adianta nós estarmos aqui cantando, reunindo em grupo caseiro, reunindo em retiro de jovens, de casais, retiro de igreja, cultuando a Deus, se dentro de nós estamos fazendo isso de forma religiosa, mas não há um compromisso verdadeiro de santificação, de mudança, de arrependimento. Arrependimento. Quando Pedro fala lá em Atos 2,38, que fala: arrependei-vos cada um de vós e seja batizado, recebereis o dom do Espírito Santo. Claro que há um arrependimento que marca a nossa entrada no reino de Cristo. É aquele dia que você é confrontado com o seu pecado, com a sua natureza depravada, imprestável para nada, e você entende aquilo, você se arrepende, você é batizado e você nasce de novo. Mas a palavra arrependei-vos ali que Pedro fala, ela também tem um sentido de um arrependei-vos em um processo contínuo.
É um processo que eu entro no reino de Deus, mas ele não para. Eu preciso continuar me arrependendo, porque isso tem a ver com a minha santificação, com a purificação. E é isso que nós precisamos. Se nós não tivermos isso, Deus vai rejeitar o nosso culto da mesma forma que Ele rejeitou o culto do seu povo. Ele diz assim, de que me serve, versículo 11, de que me serve a multidão dos vossos sacrifícios? Diz o Senhor, eu estou farto dos holocaustos. Olha só, tudo que Deus havia mandado esse povo fazer, agora Deus está rejeitando, por causa da impureza do coração deles. Ele diz, de que me serve a minha multidão de vossos sacrifícios? Diz o Senhor, estou farto dos holocaustos, de carneiro, da gordura de animais cevados, não me agrado do sangue de novilho, nem de cordeiro, nem de bodes. Quando vindes para comparecer perante mim, quem vos requereu só pisardes os meus atos? Ou seja, o que adianta vocês só comparecerem aqui no meu atro, para prestar um culto, se o coração de vocês está longe disso? Versículo 13, não continueis a trazer ofertas vãs, o incenso é para mim abominação, e também as festas da lua nova, os sábados, as convocações da congregação. Ou seja, Deus estava cansado de tudo isso, de toda essa liturgia que Ele mesmo tinha estabelecido para o seu povo. Deus agora está rejeitando por causa da iniquidade do seu povo, coisas que Ele tinha exigido, inclusive a guarda do sábado. Ele está dizendo, para mim, abominação, as festas da lua nova e o sábado. Deus está chamando a guarda do sábado de abominação, algo que Ele estabeleceu, por causa da dureza e por causa da iniquidade do povo. E no finalzinho do versículo 13, ele diz assim, não posso suportar iniquidade associada a ajuntamento solene. O que é um ajuntamento solene? Hoje nós estamos num ajuntamento solene, isso aqui é um ajuntamento solene, é quando a liderança convoca o povo, temos um retiro, temos um encontro geral, temos um culto ao Senhor, isso é um ajuntamento solene. O que é um ajuntamento solene no Velho Testamento? Era a convocação daquelas festas, a guarda do sábado, os sacrifícios, o átrio do Senhor para adoração, ajuntamento solene. Mas o Senhor está dizendo no final do verso 13, não posso suportar iniquidade associada a ajuntamento solene. Deus não aceita o nosso culto se houver iniquidade em nós. Precisamos nos limpar das nossas iniquidades, para que Deus receba o nosso culto, assim como esse povo não podia ter iniquidade, para que as suas ofertas, seus holocaustos, seus sábados, suas festas de lua nova, todas elas fossem aceitas para Deus. Não estava sendo aceita, porque o coração já estava pervertido. Aí o versículo 14, ele fala, as vossas festas da lua nova, e as vossas solenidades, a minha alma as aborrece, já me são pesadas, eu estou cansado de sofrer, pelo que quando estendei as mãos, escondo de vós os olhos, sim, quando multiplicai as vossas orações, eu não ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Deus não aceita culto associado com iniquidade. Versículo 16, 17, mas da mesma forma que Isaías expressa um Deus de um juízo severo, Isaías também apresenta um Deus cheio de misericórdia. E o versículo 16 e o versículo 17, ele diz assim, aprendei a fazer o bem, 16, lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos, cessai de fazer o mal, aprendei a fazer o bem, atendei a justiça, repreendei ao opressor e defendei o direito do órfão e pleitear a causa das viúvas. Meus amados, só há mudança em nós quando houver arrependimento. Não há mudança sem arrependimento, não há mudança em nós para com o Senhor, se não houver uma mudança aqui dentro que nos constrange,
que nos leva para a luz, que nos traz de volta para o Senhor. Sempre que houve arrependimento, houve fruto, houve manifestação. Eu anotei pelo menos 3 exemplos disso. 3, mas tem outros. Eu anotei Gênesis 35, de 1 a 4, quando fala assim: disse Jacó: levanta-te, sobe a Betel e habita ali, faz ali um altar ao Deus que te... Isso é Deus falando para Jacó. Levanta-te, sobe a Betel e habita ali, faz ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugias da presença de Esaú. Quando é que Jacó tinha fugido da presença de Esaú? Jacó aqui, ele já estava mais velho. Jacó já tinha vivido 20 anos com Labão, trabalhou 7 anos, foi enganado, depois trabalhou mais 7, e depois ainda ficou mais 6 anos trabalhando meio a uma negociação de sociedade com seu sogro. Depois de 20 anos ele deixa e volta, e em Betel foi onde ele teve a experiência com Deus, quando ele fugia de Esaú. Ele estava novo, um rapaz de 20 anos, e ele vai dormir, Deus dá um sonho que havia uma escada, está em Gênesis, se eu não me engano 26 ou 28, está ali, e ele, quando acorda, ele botou uma pedra como travesseiro. Ele fala assim: realmente Deus estava no lugar, e eu não sabia. E ele faz um voto a Deus, que se Deus fosse com ele, ele voltaria, e aquela pedra, ele faria ali um altar a Deus. E agora Jacó está nesse momento, ele já tinha voltado, e Jacó, que era tido como um homem enganador, né, ele e Labão, um passando a perna no outro, como diz ali, usando dos seus artifícios, e era tido como um homem enganador. Só que aqui em Gênesis 35, Jacó tinha tido a experiência no Val de Jaboque. Quando ele passa ali, Deus aparece para ele, luta com ele, ele prevalece, Deus toca na coxa dele e muda o nome dele. A partir dali há um novo Jacó, há um novo homem, um homem renovado, arrependido, mudado, transformado, e Deus muda o nome dele. E quando isso acontece, o que Jacó faz? Então Jacó disse à sua família e a todos que com ele estavam: lançai fora os deuses estranhos que há no vosso meio, purificai-vos e mudai as vossas vestes. Levantemo-nos e subimos a Betel, farei ali um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia e me acompanhou no caminho por onde andei. Então deram a Jacó todos os deuses estrangeiros que tinha em mãos, as argolas que lhe pendiam nas orelhas, e Jacó escondeu debaixo do carvalho que está junto a Siquém. Mudança, transformação. Quando Jacó tem essa experiência com Deus, há uma transformação, há um arrependimento, há uma marca, que Jacó chama aquele povo e retém todos os deuses dos seus filhos, do seu povo, que havia trazido ao longo das suas histórias, das suas vidas ali, suas próprias esposas, seus próprios filhos, que habitaram naquela terra idólatra. Havia deuses feitos por mão de homens, que eles estavam trazendo, e Jacó diz: não, tirai tudo, limpai, purificai, é só o Deus verdadeiro, não mais outro. Transformação. Olha só a experiência que Josué teve. Josué adentrou para a terra prometida como sucessor de Moisés, e depois, ao longo da sua vida, já mais lá para o final, Josué chama o povo a fazer um renovo de aliança com o Senhor. Josué sabia que no meio daquele povo havia deuses idólatras, imagens feitas por homens, que aquele povo foi trazendo ao longo da sua caminhada no deserto. Aquele povo na caminhada do deserto sempre manteve vivo uma idolatria, procurando prestar culto a Deus, mas trazendo, carregando no deserto deuses estranhos, deuses que pertenciam a outros povos, que não eram Deus verdadeiro. E Josué, já mais de idade, ele chama ali no capítulo 24, 14 a 16, ele fala assim: agora pois temei ao Senhor, servi com integridade e com fidelidade, deitai fora os deuses a quais serviram vossos pais, da além do Eufrates e no Egito, e servi o Senhor. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais: se aos deuses que serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates,
ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitai. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué botou esse povo diante de uma decisão, mas ele colocou qual era a decisão dele. Qual é a nossa decisão? Qual é a nossa decisão? Precisamos deitar fora tudo aquilo que nos impede de uma comunhão perfeita com Deus. Eu preciso fazer isso. Você precisa fazer isso. Precisamos fazer isso na nossa caminhada, dia após dia. Deitar fora tudo que nos impede. E qual foi a decisão do povo? Versículo 16 diz assim: então respondeu o povo e disse: longe de nós abandonarmos o Senhor para servirmos outros deuses. Aquele povo fez uma aliança, deitaram fora todos os deuses e serviram ao Deus verdadeiro. E a Bíblia diz que, a Escritura diz que depois de Josué, até depois do último ancião, até o último ancião que conviveu com Josué, enquanto ele estava vivo, o povo não se corrompeu, o povo manteve fiel ao Senhor. Ou seja, meus amados, o arrependimento, ele produz mudança, e só há mudança se houver arrependimento. Se não tiver arrependimento, nós não mudamos, nós mantemos no nosso caminho, na dureza do nosso coração, na nossa obstinação. Um outro exemplo de mudança, Atos 2,38, aí, Novo Testamento. Respondeu-lhe Pedro: arrependei-vos cada um de vós e seja batizado em nome de Jesus para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. E naquele dia foram batizados, quantas pessoas? 3.000 pessoas. 3.000 pessoas. Se você lê Êxodo, capítulo 32, a primeira vez que a lei é aplicada, quantas pessoas morreram? 3.000 pessoas. A primeira vez que a lei foi aplicada, morreu 3.000 pessoas. A primeira vez que a graça foi proclamada, se salvaram 3.000 pessoas. Arrependimento traz mudança, e só há mudança se houver arrependimento. E depois Deus coloca diante uma decisão. Deus mostra toda a situação do povo, mostra a vergonha desse povo para as outras nações. Deus mostra essa vergonha. Depois Deus mostra que mesmo diante de todo o sofrimento que eles estavam tendo, eles mantinham-se endurecidos, mesmo Deus estando disciplinando eles, estava como filhos rebeldes, não conseguiu entender. Depois Deus mostra para esse povo que ele não estava recebendo mais o culto deles de forma nenhuma, porque era culto associado com iniquidade. Aí Deus em seguida faz um apelo para que eles se arrependam, e depois Deus faz uma promessa. Deus fala assim: vinde pois e arrazoemos, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve, e ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Ou seja, Deus está dizendo assim, ainda, o profeta está dizendo assim, ainda que seu pecado for horrendo, seu pecado é feio demais, tem sangue na mão, é como o carmesim, como a escarlata, você pecou de forma profunda, ele está dizendo, se tornarão branco como a lã, porque Deus é um Deus de misericórdia. Deus é um Deus de juízo severo, mas é um Deus de misericórdia. Mas existe condição para isso. E o versículo 19 e 20, ele mostra essa condição. Ele diz assim: se quiserdes me ouvides, comerei o melhor da terra. Se quiserdes me ouvir, comereis o melhor da terra. Mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorada a espada, porque a boca do Senhor o disse. E bem antes desse texto, na época de Moisés, Deus já tinha estabelecido isso. Deuteronômio 11, 26, 28 diz assim: eis que hoje eu ponho diante de vós a bênção e maldição. A bênção quando cumprides os mandamentos do Senhor, e a maldição se não cumprides o mandamento do Senhor. Meus amados, eu creio que Deus está colocando diante de nós bênção e maldição. Deus está mostrando a nossa situação de necessidade de mudança, num tempo tão difícil. Deus está mostrando a necessidade de nós fugirmos daquilo que pode nos afastar e endurecer o nosso coração.
Deus está mostrando a severidade do seu juízo. Deus também está mostrando a graça da sua misericórdia. Deus está nos chamando ao arrependimento, e Deus está fazendo uma promessa: ainda que seu pecado seja hediondo, eu vou fazer ele branco como a lã. Mas Deus coloca uma condição de arrependimento. Precisamos, meus amados, arrepender. É tempo de purificação, é um tempo de arrependimento, é um tempo de remanescente, é um tempo de remanescente, é um tempo de nós voltarmos para o Senhor em santificação. Deus vem buscar a sua igreja, Deus vem buscar os seus remanescentes, aqueles que estão com as suas lâmpadas acesas, aquele remanescente que estão vigilantes, e Deus quer que nós sejamos esse remanescente, que nós façamos parte desse remanescente, que o Senhor possa nos constranger com essa palavra, não com a minha pregação, mas com a palavra dEle, com aquilo que Ele está nos dizendo com a sua palavra, que Ele possa me constranger, que Ele possa me trazer no meu coração temor, que Ele possa trazer no coração dos meus irmãos temor, para que nós possamos fugir de todo o pecado, seja da carne, seja do espírito, mas que nós voltemos para Ele, purificados, arrependidos, e Ele vai tornar os nossos pecados, ainda que eles sejam vermelho como a escarlata ou como o carmesim, Ele vai tornar branco como a lã. Que o Senhor nos abençoe, meus irmãos, que tenhamos atitude de arrependimento e voltemos para o Senhor, que sejamos remanescentes que o Senhor vem buscar naquele dia glorioso. Amém?